Música e literatura, apesar de artes distintas, elas são correlatas poeticamente e historicamente. Então, nós sabemos que tanto a letra de música, enquanto uma narrativa, quanto a experiência literária, elas são importantes aliadas no mundo das artes. No Brasil, a literatura é comprovadamente uma fonte constante de inspiração para a música, e o elo entre essas duas linguagens artísticas não é novidade para nós. As influências musicais, as influências literárias na música popular brasileira, elas são plurais. E seja na escrita, seja numa inspiração para as canções, a literatura está, de algum modo, passeando por toda a música popular brasileira. E os exemplos aí são inúmeros, nomear é sempre um risco. Então, mas nós temos Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, a Vanessa da Mata, o Arnaldo Antunes, dentre muitos e muitos outros, né? É sobre esse tema que nós falamos hoje aqui no nosso canal da Cátedra Fidelino de Figueiredo. Não especificamente sobre essa relação música e literatura no Brasil, mas em Portugal. E aí, para dar início a esse nosso ciclo de entrevistas, nós convidamos uma cantora portuguesa, que é, eu diria, mestre nesse diálogo com a literatura, que é a Ana Laíns, que gentilmente aceitou o convite para estar conosco, falando aqui sobre música e literatura, sobre Portugal e Brasil. Então, a Ana, que tem 22 anos de carreira, mas que veio ao Brasil pela primeira vez no último mês de novembro. E aí, Ana, eu diria, viestes na hora exata, com a festa e luas de prata. Luas de prata. Viestes com encantos, viestes com a natureza, num dia marcado. E um dia sagrado para todos que lotaram o Teatro Jorge Amado, aqui em Salvador, naquela noite de novembro. Ana, seja muito bem-vinda ao Brasil, assim, obrigada. virtualmente, e obrigada por aceitar esse nosso convite. De nada, Rita. Olá, Rita, olá a todos que nos possam ver e escutar. Eu é que agradeço o convite. Primeiro porque gosto muito de conversar e depois porque o Brasil é sempre muito especial e tudo o que me possa conectar com o Brasil será sempre muito, muito bem-vindo. É uma relação quase espiritual, eu diria, a minha relação com o Brasil. Portanto, em relação à literatura e em relação à música, no meu ponto de vista, enquanto intérprete, elas são indissociáveis. Não existe mensagem musical sem mensagem poética. E poderá existir para muita gente, porque eu compreendo que o mundo do entretenimento, da arte, é um mundo com muitos motivos, não é? Nem tudo o que me move, o que me faz cantar, será com certeza o que fará cantar muitas outras pessoas. Mas a mim, particularmente, a mensagem que para mim é importante de ser transmitida é indissociável de uma boa escrita. Não tem necessariamente de ser um poema antigo, de um escritor antigo, mas tem de ser uma mensagem muito bem escrita e muito clara. E humildemente, de forma muito humilde e genuinamente humilde, eu afirmo que um cantor deveria ser apenas um intermediário entre a música e a poesia, apenas, para chegar ao coração das pessoas, à alma das pessoas e de alguma forma conectar o nosso ser com algo que é muito maior que nós, que para muitos será divino, mas que para mim é apenas o universo.
teu show e teus álbuns traduzem isso, traduzem essa tua busca, né? Ana, você é uma cantora versátil. Isso foi um ponto comum, reconhecido aqui no Brasil, a sua passagem por Salvador, Fortaleza e Brasília. E você nos apresentou um espetáculo belíssimo, um espetáculo culto, um espetáculo rico, inteligente. Para mim, particularmente, o teu show foi uma aula. Foi uma aula de história, é sério, foi uma aula de história, foi uma aula de cultura, de cidadania e de literatura. Eu, particularmente, diria, sobretudo, de literatura. Uau. E tens 22 anos de carreira. És uma cantora reconhecida internacionalmente. Por que só agora viestes ao Brasil? Essa é uma resposta que eu não tenho, Rita. Desde sempre, o grande sonho da minha vida como cantora foi visitar o Brasil. Eu até vou confidenciar-vos uma questão muito pessoal, que é, eu já poderia ter ido ao Brasil de férias, não é? Enquanto turista, mas toda a minha vida eu acreditei que a primeira vez que eu pisasse o chão brasileiro seria para cantar, para apresentar a minha música. E para que isso pudesse acontecer, eu teria de ser convidada para ir ao Brasil. Eu não sei explicar porque é que esse convite só surgiu 20 anos depois do início da minha carreira. Não tenho essa resposta. Acredito que poderá ter tido a ver com a parceria que eu fiz com o Ivan Lins, com o vosso grande e nosso grande Ivan Lins, no meu disco Portucalis, que foi o meu disco gravado em 2017, que tem uma canção em parceria com o Ivan Lins, depois de nos termos conhecido em 2015, no CCB, no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa. Naturalmente, essa parceria poderá ter explotado alguma curiosidade em torno do meu trabalho aí, no Brasil, talvez num nicho muito pequenino, mas um nicho que foi importante para que a Embaixada de Portugal finalmente pensasse em mim para apresentar o meu trabalho aí no Brasil. Imagino que possa ter sido isso. Espero voltar muitas vezes. O Brasil não me defraudou minimamente. Eu só conheci 3 cidades, cantei em 3 cidades, em Salvador, em Fortaleza e em Brasília. Infelizmente, os nossos concertos do Rio de Janeiro e de São Paulo acabaram por não acontecer. E de Porto Seguro, que também estava previsto, não aconteceram. Eu espero que venham a acontecer num futuro muito, muito, muito próximo. Porque agora que fui ao Brasil, eu não consigo ficar muito tempo sem voltar. Eu quero muito voltar, porque o que nos liga enquanto civilização, enquanto povo, enquanto cultura, é muito maior do que o que nos separa. Obviamente que eu tenho consciência que há ainda muito presente uma certa mágoa com o português, por tudo que o português fez há mais de 500 anos atrás, mas eu compreendo essa mágoa, mas acredito de verdade que não fora essa página infeliz, digamos, da nossa história enquanto povo, na realidade nós também não teríamos estas afinidades que temos, não é? Então, no que me diz respeito, através da minha música, eu quero muito, muito criar sempre muitas pontes entre Portugal e o Brasil. Falamos a mesma língua e não é no sentido literal. Falamos a mesma língua das emoções, a língua da humanidade. E quero voltar muitas vezes, muitas vezes. Bom, você sabe que do que depender de nós, a torcida é grande. Tá? É grande. Ana, você falou agora dessa parceria sua com o Ivan Lins. Sim. E eu sei que no início da sua carreira, talvez não tão assim no início, mas eu sei que você mandou um e-mail para ele, que você era fã do Ivan Lins, e você mandou um e-mail para ele em 2005, e você pediu uma canção para ele, não é? E verdade.
Depois é que vocês se conhecem pessoalmente, cantam junto. Eu queria que você contasse essa história, assim, e como foi isso de você encontrar com aquele cantor que você admira 10 anos depois no mesmo palco. É uma história bonita. Eu conheci o Ivan Lins, não foi em 2005, foi em 2006, e peço desculpa porque a gafe é minha, fui eu que pensei que tinha sido em 2005, mas não foi. Foi em 2006, num festival de jazz na Madeira, na Ilha da Madeira. Eu fui assistir ao concerto do Ivan Lins nesse festival de jazz e fui apresentada ao Ivan Lins por intermédio do programador desse festival, que é um grande amigo nosso, um grande músico português que se chama André Sarbib, e que toca com o Ivan Lins quando o Ivan Lins vem a Portugal. É o pianista dele. O André teve a amabilidade de me apresentar ao Ivan Lins e eu recordo-me que ele fez uma brincadeira com o nosso nome, porque temos um nome muito parecido, não é? Ana Laíns, Ivan Lins. Sim. Há um A que nos difere. E lembro-me que ele fez uma brincadeira com o nosso nome, foi muito gentil comigo, como ele é sempre. E eu tomei a liberdade, na altura, de lhe pedir o endereço de e-mail. E ele deu-me o seu e-mail. E nessa altura, passado um tempo, eu escrevi um e-mail. Eu estava a gravar o meu primeiro disco, em 2006. Escrevi um e-mail e pedi ao Ivan Lins uma canção para esse meu primeiro disco. Ele respondeu-me alguns meses depois, não sei. O disco já estava gravado há muito tempo e ele responde, mas respondeu-me que não era possível naquele momento, mas que com certeza no futuro poderia vir a ser possível e tal. E eu na altura fiquei muito, muito feliz pela generosidade dele, pelo menos em me responder. Uma humilde desconhecida, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era, ele não sabia o que é que eu cantava. E ele teve a amabilidade de me responder. Depois, o tempo passou e em 2015 eu organizei um concerto cá em Portugal de celebração dos 8 séculos da língua portuguesa. Esse concerto reuniu artistas de toda a comunidade lusófona, dos 8 países falantes de português. E na altura surgiu a ideia, através do Luís Avelar, que é um pianista brasileiro também muito conhecido e que vive cá em Portugal, de chamar também o Ivan Lins para esse concerto. E o Luís Avelar fez essa ponte. Falou com o Ivan Lins, marcámos um almoço, eu tive a oportunidade de voltar a estar com ele, de lhe falar deste projeto, e ele acedeu imediatamente, aceitou o convite, e foi assim que nós pisámos o palco pela primeira vez. No entanto, eu não lhe disse que eu era uma Ana Laíns, que já tinha falado com ele em tempos. Não disse. Ora bem, nós fizemos esse concerto e, na realidade, eu fiquei com uma sensação até bastante difícil de suportar, de que o Ivan Lins não tinha gostado de mim, que não tinha gostado de me ouvir cantar. Acontece que, cerca de 1 ano e meio depois desse concerto cá em Portugal, o Ivan Lins faz uma entrevista na rádio pública cá em Portugal, na Antena 1, e fala de mim. Fala de mim como sendo uma das cantoras portuguesas que vale a pena ouvir e tal, não é? E eu fiquei muito feliz. E lembro-me que o comunicador, o radialista que fez essa entrevista ao Ivan Lins, colocou-nos ao telefone, inesperadamente. E recordo-me que o Ivan Lins, nessa chamada telefónica, em 2017, salvo erro, me pergunta: então, está gravando o seu novo disco e eu não faço uma canção para você? E eu, uau, para tudo! Eu disse, claro que faz uma canção comigo, claro que sim, com todo o prazer. E só no dia em que fomos para estúdio para gravar essa canção, que é uma parceria nossa, que tem letra minha e de uma cantora portuguesa chamada Mafalda Arnaud, e música do Ivan, só nesse dia, em estúdio, é que eu lhe disse: olha, Ivan, temos uma história bonita, que é esta assim, eu conheci-o em 2006, pedi-lhe uma canção, o Ivan Lins respondeu-me, na altura não havia a oportunidade de levar a cabo essa parceria, e hoje estamos aqui, e foi o Ivan que quis oferecer-me uma canção. Não fui eu que pedi. Então eu acho que é uma história muito bonita e que revela que o universo conspira. Quando tem de acontecer, acontece. Sim.
e de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito bonita. Verdade. Ana, você falou ainda há pouco do seu lugar como cantora, né, como uma intérprete entre a melodia e aquilo que eu vou dizer que é a poesia, que é o texto. Né? Sim. E eu disse isso, né? O teu show foi uma aula de literatura. E em Salvador, quando você começou com Dom Diniz, As Flores de Verde Pino, olha, eu pensei emocionadíssima, e eu ainda penso isso, que a música tem mesmo um pacto com o absoluto. Verdade. Ele leva mesmo ao nosso interior, do mesmo modo que a poesia faz. E eu fiz uma viagem assim impressionante naquele momento, porque remeteu-me ao momento em que eu era estudante de letras e que eu li pela primeira vez o Dom Diniz. Depois, ouvindo os teus álbuns, porque aí eu tenho que te dizer, no dia seguinte ao teu show, olha, todos os bairros, todas as ruas de Salvador, por onde eu passei, certamente que deve ter ouvido o Dom Diniz, porque eu não parava de ouvir aquela canção, que para mim foi a porta de entrada para essa sua chegada, né, a mim enquanto ouvinte. Então, depois ouvindo todos os teus álbuns, eu constatei isso. Todos eles há uma homenagem à literatura. Sempre. E eu queria te perguntar isso, que eu presumo que você é, claro, evidentemente, uma leitora, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a Ana Laís leitora. Quando é que começa esse seu despertar aí para a literatura? É uma pergunta muito fácil de responder, porque eu tenho o exato momento em que me apaixonei pela língua portuguesa muito presente na minha memória. Foi com os meus 14 anos, durante uma aula de português, quando o meu professor nos ensinava sobre Camões e sobre os Lusíadas. Esse professor ensinou os Lusíadas a todos os alunos, não de uma forma chata, nunca. Ele transformou os Lusíadas numa peça de teatro. Então, todos nós, alunos, acabámos por desempenhar um papel de um personagem nos Lusíadas e, no final desse ano letivo, apresentámos essa peça de teatro no Jardim Horto de Camões, que é um jardim dedicado aos Lusíadas e a todas as flores e frutos e vinhos sobre os quais ele fala, ele relata nos Lusíadas. Fica em Constância, cá em Portugal, que é a minha terra natal. E durante essa peça de teatro, eu fiz de Vasco da Gama narrador, que é como quem diz que eu tive de decorar mais de 40 estrofes para poder fazer aquela peça de teatro. Mas aquele português arcaico bateu no meu coração de uma maneira inexplicável. E foi a partir desse momento que eu percebi a riqueza da língua portuguesa e da sua evolução ao longo dos tempos. E foi a partir desse momento que eu comecei a querer cantar os poetas com os quais eu me identifico e a ler também os poetas com os poetas, e não apenas poetas, escritores de prosa também, obviamente, ensaístas, tudo mais, com quem eu me identifico, porque compreendi que, de facto, a literatura é uma forma muito rápida de nós nos conhecermos. Isto é, o poeta, o escritor, tem o dom de entrar na nossa pele, de entrar na nossa cabeça, como se vivesse na nossa cabeça e conseguisse exprimir tudo o que nós, comuns mortais que não escrevem, precisamos de dizer ao mundo. Não sei se já lhe aconteceu, Rita, a mim acontece-me frequentemente ler uma frase num determinado livro, que de repente é a resposta de uma série de questões existenciais minhas, das minhas buscas, e de repente aquela frase transporta-nos para mais uma porta
que se abre e que nos mostra um mundo infinito de coisas que é o nosso próprio universo pessoal. E é aí que eu me encontro como intérprete. É nessa busca por ser melhor, por ser maior, por conhecer a minha alma, as minhas fraquezas enquanto ser humano, a minha natureza, ambos os lados, bom e mau, o diabo e Deus, que existe dentro de todos nós. A literatura encaminha-nos para todas essas respostas. E foi, de facto, a partir dos meus 14 anos, com Luís de Camões, que eu descobri esta enorme paixão pela língua portuguesa. Pronto. E também é nesse momento que você, pelo que disse, que você também sente essa necessidade de cantar. Então, eu diria que se descobrir essa leitura, o gosto pela leitura é concomitante aí ao gosto pela música, é isso? E aí eu penso, já pergunto, você é de uma família de músicos ou você é o que diria assim, um fora da curva? Ou fora da curva? Eu sou fora da caixa, como nós dizemos cá em Portugal. Sim. Não existe tradição musical na minha família. A minha família é uma família muito humilde, que viveu muito na pobreza. Os meus pais foram pessoas com poucos estudos, não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram a oportunidade de se formar, ter uma profissão. O meu pai foi militar de carreira, essa foi a profissão dele. A minha mãe foi doméstica, não sei se vocês dizem doméstica aí no Brasil. Doméstica. Portanto, em casa, ela ficou sempre em casa a cuidar dos filhos, a cuidar do marido, e sem grandes estudos. O meu pai, porém, sempre foi um homem muito curioso. Era um homem que lia muito, era muito sábio, porque lia muito. A minha mãe já não, a minha mãe já é uma pessoa mais ligada à família, aos filhos, nunca teve assim esse gosto pela literatura como eu tenho e como o meu pai também tinha. Mas de facto não, Rita, na minha família não há ninguém, eu acho que o destino, o fado fala muito desta coisa do destino, não é? De tudo o que já está escrito e que nós não temos conhecimento, e eu acredito no destino. Eu acredito que, de alguma forma, a minha missão neste plano em que nos encontramos passa por tocar as pessoas, passa por educar as pessoas, passa por procurar tornar o mundo melhor, tornar-me melhor e tornar o mundo à minha volta melhor através do meu canto e através da mensagem que eu tenho para transmitir. Importa para mim salientar também que antes de ter gosto pela literatura, eu já tinha um gosto muito grande pela música. Eu canto desde os 6 anos de idade e cantava música tradicional portuguesa. A música tradicional portuguesa, a música do interior de Portugal, a música das várias regiões de Portugal. Aquela música do campo, cantada pelas pessoas que trabalham no campo, não é? E ainda hoje essa é uma grande influência do meu canto. Aliás, eu costumo dizer que não me revejo como fadista, acho que não sou fadista. Acho sim que sou uma cantora que transporta as raízes das etnografias portuguesas a par dos grandes poetas da literatura. Essa sim é a minha grande mensagem. É o todo, isto é, a cultura portuguesa no seu todo, e não em particular no fado. Aliás, Ana, você falou sobre isso no seu show. E essa sua percepção da história da língua portuguesa, o seu show é exatamente isso, né? Um passeio pela história da língua portuguesa, e você começa, você deixa claro no seu show, ao começar com o Dom Diniz, e você vai também explicando, que é por isso que eu acho que é uma aula, é um show que é uma aula, porque você vai explicando e situando, para aqueles que não conhecem, você vai explicando. Agora, sobre
as canções portuguesas, né, populares, que no show você elogiou a MPB, declarou essa sua admiração e o seu gosto pela música, e um dos traços da MPB é exatamente aquilo que os críticos chamam de encurtar a distância entre o que se chama de cultura alta e as produções populares. Essa é uma das características da MPB. E no Brasil, essa aproximação cultural, no âmbito da música popular, ela se deu graças aí a um âmbito mesmo, ou melhor, a essa ligação com a música popular. Isso reconhecidamente. Então, olha, essa ligação da música com a cultura popular e com a música popular, de certa forma, desconstrói hierarquias, né? Desconstrói hierarquias. E é isso que você também faz com essa sua canção. Mas eu queria que você falasse um pouco isso, porque no seu show, determinados momentos, lembrou muito o forró nordestino, lembrou muitíssimo. Lembrou também uma música gaúcha, sabe? Um tom de uma música popular assim, gaúcha. A gente se reconhece no seu show, nesse momento do diálogo com a música, com as canções populares. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu achei particularmente, olha, eu não sou de música, mas eu achei particularmente Roseiral muito parecido com um ritmo gaúcho que temos aqui no Brasil, e achei que Pera Madura é muito parecido com as cantigas de roda do Nordeste brasileiro. Então, sério? É seríssimo. Eu fui ouvindo e sentindo muito próximo. Então, você acha que essas canções populares, embora elas tenham assim aparentemente algo muito simples, elas são mais complexas do ponto de vista aí do canto mesmo, já que elas envolvem uma espécie de performance, uma espécie de contexto. Na verdade, queria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza, com muito prazer. Ora bem, eu não acredito que se conheça um país e a sua cultura sem ir ao fundo da garrafa, sem ir ao fundo da pirâmide. E ir ao fundo da pirâmide, à base da pirâmide, significa precisamente visitar todas as formas de expressão étnica, etnográficas que cada país tem. E o Brasil, meu Deus, quer dizer, são milhares de quilómetros de norte a sul, de diferentes etnografias, de diferentes formas de expressão tocada, cantada. Em Portugal, sendo que Portugal é um país 40 vezes mais pequeno que o Brasil, Portugal eu costumo dizer que é um pequenino pot-pourri. É um perfume Chanel, muito pequenino, mas com uma diversidade de linguagens de norte a sul muito rica e resultante, obviamente, também de todos os encontros e desencontros ao longo da história deste território. Eu não diria deste país, porque este país tem 900 anos, 900 por aí, mas é um território com muitos, muitos, muitos milhares de anos, não é? E esses milhares de anos refletem-se em invasões de todos os povos, de todos os pontos, quer dizer, desde os celtas aos mouros. Portugal foi invadido por muitos, muitos povos com culturas muito diferentes daquela que é a nossa cultura atual, mas que foram fundamentais para que a nossa linguagem musical globalizada seja o que é hoje em dia, tal como no Brasil, com certeza. Ora, e no caso em particular dos nossos ritmos tradicionais que se assemelham aos ritmos tradicionais brasileiros, nada mais natural, não é? Afinal,
foram muitos anos de ligação. Portugal levou muita coisa para o Brasil deu muita coisa a Portugal. Aliás, há pessoas que defendem, há teorias que defendem que o fado em particular é proveniente do Lundum e é proveniente de uma série de formas de expressão brasileiras que eu acredito verdadeiramente que pode ser também de África e do Brasil, essencialmente. A nossa música tem muito de África e muito do Brasil e muito da região, digamos, árabe, da região árabe e celta, também da região celta. Nós, se formos para o norte de Portugal, a música tradicional portuguesa tem muito, muito a ver com a música celta, que nós conhecemos pelas gaitas de foles, pelos instrumentos de percussão. Enfim, eu acho maravilhoso procurar o fio da meada. Eu não sei se vocês utilizam esta expressão, mas procurar o fio condutor que nos faz chegar aqui. E não é impossível conseguir compreender a história portuguesa, a história das várias formas de expressão portuguesas e brasileiras, sem visitar estes lugares, sem visitar estas formas de expressão. Porque tudo isto é a nossa identidade enquanto povo. E a mim, particularmente, encanta-me. Eu fico encantada por tentar compreender de onde é que vêm as nossas formas de expressão. Eu vou dar um exemplo muito rápido de uma canção tradicional portuguesa que se chama Senhora do Almortão, que é uma canção que tem dezenas, talvez centenas de versões, de formas tocadas e de formas cantadas e de letras que são inspiradas umas nas outras, e que neste momento, por exemplo, eu estou a viver uma discussão aqui com vários elementos de outras bandas que gostam de música tradicional portuguesa. Estamos a tentar compreender qual foi a versão original, a primeira versão dessa canção da Senhora do Almortão, que a versão que eu canto, para terem uma ideia, é assim: Senhora, Senhora do Almortão, Senhora do Almortão. Mas isto é só uma versão, porque depois há muitas outras versões e ninguém consegue enquadrar qual a versão original. Este encantamento é algo que é muito importante para mim, para a minha música, e acredito que para a nossa identidade não dá para saber onde queremos ir sem saber de onde viemos. Pronto, no fundo é isso. Não sei se respondi, já não sei qual foi a pergunta, já me perdi toda. Não, respondeu sim. Era sobre esse valor de cantar as raízes que você tem. E depois eu perguntei se embora as canções populares sejam simples, ao mesmo tempo dizem que elas são mais complexas, porque elas exigem aí uma entonação, uma performance, e isso algumas pessoas consideram ou atribuem assim, que ela é mais complexa, e foi isso que eu perguntei. Ok. Desculpa, Rita. Pois, a complexidade das formas tradicionais é a mesma complexidade, na minha opinião, de qualquer estilo musical. Não é? Porque cada estilo musical tem a sua complexidade e tem as suas características que o identificam, não é? Por exemplo, para mim, a forma mais difícil de cantar, de tudo o que eu já cantei na minha vida, é o fado. Sem dúvida. É o fado. E eu consigo explicar porque é que o fado é tão difícil para mim. O fado é um estilo musical que exige uma grande capacidade vocal, que exige que a voz saia, voz de peito, que saia com muita força, com muita pujança. Por exemplo, eu tenho uma voz... eu não canto muito alto, não canto com uma voz muito forte, canto com uma voz mais melodiosa. Então, para mim, cantar numa casa de fado em Portugal, por exemplo, é aflitivo, é um horror. porque nós temos de cantar sem microfones, temos de cantar sem amplificação, e tudo o que as pessoas ouvem, quem está presente, é a voz que a pessoa tem ou não tem. Não há artifícios. E depois, para dificultar mais um pouco, o fado é um estilo de música que, do ponto de vista da execução, carece de melismas, de
trajeitos na voz que nem todas as pessoas conseguem fazer. Por exemplo, este tipo de este tipo de melismas não são fáceis de fazer, especialmente quando nós queremos projetar a nossa voz e temos de fazer na mesma estes melismas. Esta é a dificuldade do fado. Todas as canções terão a sua dificuldade. Por exemplo, no norte de Portugal, na zona minhota, na região minhota de Portugal, é natural as senhoras e os homens cantarem muito alto, em tons muito agudos. Cá em cima, muito alto. Para mim, é impossível. É impossível para mim. No entanto, tenho uma canção num dos meus discos em que procurei ir ao encontro desta tonalidade muito, muito aguda e que, na realidade, só consegui cantar em disco, ao vivo. Não dá. Portanto, a complexidade da execução de cada estilo é também uma questão que eu acho que tem a ver com o meio ambiente em que nós vivemos, não é? Eu sou apenas uma visitante. Eu sou uma visitante, uma curiosa, que procura ir ao encontro destes géneros musicais. Mas muitos deles não estão na minha pele, não estão no meu corpo. Eu não cresci com eles. Então isso dificulta um pouco a minha vida. Eu acho que se eu tivesse nascido na Índia, talvez, ou na Arábia, talvez cantar os chamados quartos de tom fosse a coisa mais natural do mundo. Para mim não é. Porque não é algo a que eu esteja habituada no meu meio ambiente. Pronto. Eu acho que a complexidade está aí, está no facto de nós não vivermos, não crescermos com esses estilos de música diariamente na nossa vida. Pronto. Ana, você canta Barco Negro. Sim. E daqui a pouco você disse que vai, de certa forma, em busca da origem e da história dessa música. Então, você Sim. canta Barco Negro, um poema do Davi Mourão Ferreira, mas Sim. tem uma origem brasileira. Sim, né? Caco Velho e Piratini. Exatamente. Então, eu percebi que você canta as duas versões. Você Sim. canta, que eu achei que ficou belíssimo, perfeito para um concerto sobre língua portuguesa, porque está mais do que aparente ali, comprovado esse diálogo Brasil-Portugal. Então, Sim. mesmo sendo uma canção já popular e tradicional portuguesa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso também te interessou, no sentido de você mergulhar um pouco nessa música brasileira aí, para você poder cantar Barco Negro, inserindo, né, a versão do Caco Velho e do Piratini. O que me levou a fazer essa versão, que foi buscar os dois universos, as duas versões dessa canção, foi, lá está, uma vez mais, foi a minha vontade de chamar a atenção de quem nos escuta, do ouvinte, para o facto de existir duas versões e que uma delas foi censurada. Uma dessas versões foi censurada devido à escravatura, não é? Devido à mensagem relacionada com a escravatura. Enquanto a Shiva te batia no seu amor, bem preta embalava o filho branco do Senhor. Isto é muito poderoso, não é? É muito triste, é muito poderoso. E quando eu decidi fundir as duas versões, indo buscar a versão censurada e a versão aprovada, a minha intenção foi única e exclusivamente fazer uma homenagem a todas as pessoas que sofreram e que continuam a sofrer com a escravatura, e foi o meu grito, foi uma forma de gritar que essa realidade não pode voltar a acontecer. Eu acho que é muito simbólico ser uma portuguesa, uma cantora portuguesa, a ter essa sensibilidade, a ter a sensibilidade de ir buscar uma canção, uma letra que fala sobre os abusos a que o povo brasileiro, a que o povo africano esteve sujeito durante muito tempo por culpa do meu país, e depois ir então buscar o poema lindíssimo, lindíssimo, do Davi Mourão Ferreira, que fala precisamente das idas e voltas, não é?
do sofrimento das mulheres que ficavam em terra quando os seus maridos iam para o mar para buscar o seu alimento na pesca, para ir ao encontro de novos reinos, de novas terras, durante os descobrimentos, não é? Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Isto é quase um delírio, não é? É quase um delírio de uma mulher vestida de negro, na praia, à espera que o seu amor volte, quando sabe perfeitamente que ele já não vai voltar. Então, fundir as duas versões é quase fazer uma purga. Eu não sei se esta palavra existe, mas é quase fazer uma limpeza espiritual, é quase uma vingança poética do povo que foi escravizado, não é? Quando depois, em Portugal, do outro lado do mar, ficaram as mulheres que perderam os seus maridos, os seus filhos, devido a esta ganância e a esta, ao fim e ao cabo, também curiosidade de conhecer outros povos. Enfim, foi isso que me levou a cantar estas duas versões. E foi também mostrar às pessoas que a origem do Barco Negro não é nossa, não é portuguesa. A origem do Barco Negro é brasileira. Isso eu achei incrível. A língua portuguesa como esse receptáculo, na verdade, de culturas, né? Você que fala tanto da língua portuguesa. E essa canção eu achei que ela merecia ser cantada aqui no Brasil e na Bahia. Merecia. Sim. Na Bahia, onde os portugueses chegaram, supostamente, não é? E por que você apresenta essas duas versões e sob a ótica aí das mulheres? Porque, ao mesmo tempo que temos essas mulheres negras escravizadas, né, e temos também essas outras mulheres do outro lado que tiveram os maridos que partiram, né, e essa dor e esse sofrimento também. E então isso ficou realmente muito interessante. E o fato de você ir buscar essa origem da música, que é uma canção de origem brasileira, sem dúvida nenhuma, que comprova essa sua busca pelo diálogo com o Brasil, é como eu disse, é mesmo uma aula também de história, né? É mesmo uma aula de história também. E ficou Obrigada. Muito bonita. Eu achei curioso depois, e foi isso tudo por conta da sua canção, é que, embora falem que a canção que era inicialmente Mãe Preta, né? Foi criada na década de 30 aqui no Brasil, pelo Caco Velho e o Piratini, que são compositores gaúchos, e depois foi cantada em Portugal já na década de 50 pela Maria da Conceição. Exatamente. E aí, embora falem que ela foi censurada pela ditadura, eu encontrei um estudo que diz que, na verdade, foi o governo de Goa, porque começou a tocar nas rádios e o governo de Goa ficou muito incomodado com aquilo, porque podia causar problemas por lá. E aí é como aquela coisa de acionar o governo português para dizer, olha, isso não é muito permitido, porque é uma música que pode suscitar questões, né? É verdade, mas é verdade. Mas, Rita, a verdade é que, desculpe interromper o teu raciocínio, mas eu sinto que hoje, ainda hoje, pleno século XXI, portanto, estamos em 2022, e até de uma forma, atualmente, até de uma forma exacerbada, novamente, eu acredito que nós estamos a cavar novas distâncias uns com os outros, a construir muros novamente. O mundo caminha a passos largos, o mundo global, portanto, não Portugal e o Brasil particularmente, mas o mundo de forma global, caminhamos novamente para uma fase em que nos apartamos uns dos outros, em que vivemos novamente uma sensibilidade identitária que não se justificaria, dado o conhecimento histórico que todos hoje temos, toda a gente tem acesso hoje em dia
a toda a informação, por forma a que nos tornemos, de facto, povos mais próximos. Não há nada que justifique que continuemos a exacerbar sentimentos de divisão. E, por exemplo, cá em Portugal, atualmente, eu sinto que se nós já estivemos mais próximos dos povos que foram colonizados pelos portugueses, neste momento, o que eu sinto é que nós estamos novamente a criar um afastamento. Nós, eu não me refiro aos portugueses em particular, mas todos nós, os africanos com os portugueses, os brasileiros com os portugueses com os brasileiros e os portugueses com os africanos. E isso não pode voltar a acontecer. Não pode voltar a acontecer. E a música, as artes e a nossa língua, a língua que todos falamos, cada um com as suas especificidades. Eu acho perfeitamente natural que o português ganhe uma nova vida, que ganhe um novo caminho no Brasil, porque, quer dizer, é normal que os brasileiros não falem português de Portugal. É normal, é perfeitamente normal. A língua é um organismo vivo. A cultura é um organismo vivo, a vida, a vida é um organismo vivo. Então, faz sentido que nós, mais que nunca, consigamos encontrar as nossas afinidades sem nos atropelarmos novamente uns aos outros. Portanto, esta mensagem de proximidade, de pessoal, vamos ter calma e vamos respeitar a cultura de cada um, vamos encontrar aquilo que nos une mais do que o que nos separa, é muito, muito fundamental. É fundamental. É fundamental que nós não percamos essa capacidade de comunicar e de nos encontrarmos, de ir ao encontro uns dos outros. Desculpa, tinha que dizer isto. Mas porque é importante, Ana, renovarmos aí não os desenlaces, mas os enlaces, né? É isso que você acabou de falar. É o que perfeitamente. Perfeitamente. Nós vivemos... Desculpa. Queria só dizer que cá em Portugal, neste momento, vive-se... Já foi pior, mas continua a viver-se um desconforto muito grande por causa do novo acordo ortográfico. E que eu compreendo, porque em Portugal a nós não nos faz muito sentido uma série de regras que foram impostas. Não faz sentido no encadeamento, no fio condutor, que é a forma como a língua portuguesa se tem desenvolvido em Portugal. Mas acho perfeitamente normal que esse acordo ortográfico faça sentido no Brasil ou que faça sentido noutros países da língua portuguesa. E acho que nós vamos ter que encontrar um entendimento, sinceramente. Acho que as artes contribuem enormemente por isso. As artes, e eu não posso deixar de dizer também o trabalho aí de professores, pesquisadores, escritores. Existe, quer dizer, a história prova isso, né? Que é esse diálogo que entre artistas de toda sorte, músicos, pesquisadores, professores universitários, escritores, que sem dúvida nenhuma que fala dessa história Portugal e Brasil, dos enlaces e dos desenlaces, mas acho que é tempo da gente propagar aquilo que nos une. Eu sou muito dessa linha também. Sou muito dessa linha. E acho que, voltando aí à Mãe Preta, Barco Negro, de certo modo, mostra aí uma outra vertente do fado, que é um fado que é uma denúncia social. Eu poderia dizer isso, Ana, que é um fado num outro viés, para além daquele que a gente está acostumado a compreender o fado. Posso dizer que é um fado? Eu compreendo esse raciocínio, mas eu não sei se foi essa a intenção. Isto é, eu nunca vi o fado como uma forma de expressão política ou politizada. E acho, inclusivamente, que poderia ser mais. O fado foi sempre mais... cedeu sempre mais à tentação de não ir contra o Estado Novo, não é? Não ir contra as regras da ditadura, do que propriamente afirmar-se, não é? Afirmar-se e ter uma mensagem de afirmação. Eu acho que é uma coincidência, para dizer a verdade, porque, aliás, o Barco Negro é um excelente exemplo da forma como, durante muito tempo, o fado foi cobarde. Porque gravou-se
o poema de David Mourão Ferreira, que é um poema lindo e que eu adoro cantar, atenção. Mas gravou-se esse poema porque o outro foi censurado. Porque o outro não era politicamente correto. Então, não foi uma forma de afirmação política, antes pelo contrário, não é? Foi uma forma de compactuar com o sistema. Entendes? Sim. E isso aconteceu muitas vezes ao longo do fado, especialmente ali nos anos 50, 60, essencialmente finais dos anos 50, 60. Isso aconteceu com muita frequência. Por exemplo, um outro tema que é muito associado ao Estado Novo é a Casa Portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Conhecem esse fado? Sim, sim. O conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. Isto é quase uma forma de legitimar a pobreza. Não é? A Casa Portuguesa, da mesma forma que tem uma mensagem de acolhimento, uma mensagem que diz que o povo português é um povo que acolhe, que gosta de receber, por outro lado tem uma mensagem muito dissimulada que afirma que ser pobre é bom e que nós não precisamos de muito para viver. Que é uma mensagem que era muito interessante para a política daquela altura, não é? Portanto, eu tenho essa opinião de que o fado foi sempre menos interventivo do que poderia ter sido, na minha opinião. Bom, no Brasil a gente diz muito assim, quando chegamos na casa de alguém e tem algum elemento, ou mesmo uma comida portuguesa, a gente diz, isto é uma casa portuguesa com certeza. Sei que a gente usa essa expressão. Ana, voltando aí agora à literatura também, e nós estávamos falando sobre esse seu cantar as raízes com a música popular portuguesa, vamos agora para o outro extremo, porque eu acho que os seus álbuns são, na verdade, eles circulam entre a canção e o livro, e você já falou as razões por que você faz isso, e lá nós encontramos não só o Dom Diniz, o Fernando Pessoa. Olha, o Fernando Pessoa, você cantando Não Sei O Que Desgostas, nossa, é soberbo. Então, tem o Fernando Pessoa, tem o Antônio Ramos Rosa, tem a Flor Bela Espanca, mas tem também o Carlos Drummond de Andrade, uma parolagem da vida. Sim. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu imagino que quando você coloca esses autores, é uma seleção, claro, né? É uma seleção pessoal, mas queria que você falasse como é que você conheceu a poesia do Drummond e por que é que você escolhe a parolagem da vida. Quando eu gravei o meu segundo disco, quando trabalhámos para esse disco em 2008, meados de 2008, 2009, o Quatro Caminhos, que é o disco onde se encontra a parolagem da vida, foi um disco que saiu, que foi lançado ao público em 2010. Eu tinha perdido o meu pai em 2006, na altura em que gravei o meu primeiro disco. Isto é, o meu pai morreu durante o processo em que eu estava a gravar o meu primeiro disco. Então, eu não tive a oportunidade, no meu primeiro disco, de fazer uma homenagem ao meu pai, porque, na realidade, ele, para mim, era um dado adquirido e era imortal, nessa altura. E quando eu converso com a Amélia Muge, que é uma cantora portuguesa, uma poetisa, uma letrista, uma intérprete também, compositora da música portuguesa, quando eu falo com a Amélia Muge para que ela fosse a minha coordenadora, digamos, de repertório para esse disco, para esse Quatro Caminhos, eu conversei com a Amélia sobre a necessidade imensa que eu tinha de homenagear a vida do meu pai. O meu pai é a minha maior referência humana. É um homem que ditou, com a sua postura, com a sua personalidade, ditou todas as regras da minha existência enquanto ser humano, enquanto cidadã. E eu não tive tempo para homenageá-lo. Eu era demasiado jovem quando ele faleceu e nem eu mesma sabia
que o meu pai era tão importante para mim. Vou pôr só isto a carregar, que já estou a ficar sem bateria. Momento. Oi, já está. E então dizia que eu não tive tempo para homenagear o meu pai quando ele faleceu. E quando eu falei com a Amélia Muge sobre este vazio, ela mostrou-me esse poema de Carlos Drummond de Andrade como uma das possibilidades para homenagear a vida e o poder da vida do meu pai, o poder que a vida do meu pai teve em mim. Esse poema é um poema que fala precisamente sobre a imensidão da vida, sobre o quanto essa imensidão é intangível, não é palpável, não é inatingível. E foi assim que eu conheci esse poema de Carlos Drummond de Andrade. Tal como o poema de António Ramos Rosa, que gravei no primeiro disco. Mais tarde, agora só uma curiosidade, uma parte. Eu gravei um poema de Ramos Rosa no primeiro disco, que se chama Passagem, e que quando eu gravei, eu não tive consciência, não tive exatamente consciência da dimensão poética desse poema. E não tive noção de que poderia também ele ser uma homenagem ao meu pai, porque é a história de alguém que vê, que observa a humanidade depois de partir, depois de seguir para cima, depois de ir embora, e que olha e que vê os humanos e vê a vida cá em baixo, já com os olhos de quem já partiu. Portanto, só uma curiosidade, isto para dizer que, sem saber, nesse primeiro disco, eu acabei por fazer uma homenagem ao meu pai também. E pronto, e foi assim. A vida é imensa e Carlos Drummond de Andrade escreveu essa imensidão brilhantemente nesse poema, Parolagem da Vida. Ana, seria demais pedir que você cantasse só um trechinho aí de Parolagem da Vida e de Passagem, do Antônio Ramos Rosa? Não, desde que eu me lembro. Ora bem, então a passagem. É onde escuto agora a própria casa. Sou eu quem escrevo agora este poema. Já onde estou agora e nada espero. Ouço o som que vem de estar aqui, lembrando isto que sou agora, mesmo esperando. É onde escuto agora a própria casa. Portanto, António Ramos Rosa. Carlos Drummond de Andrade, meu Deus. Como a vida muda, como a vida muda, como a vida é nuda, como a vida é nada, como a vida é nada, como a vida é tudo, como a vida muda, como a vida é outra, sempre outra. Não a que é vivida como a vida é vida, ainda quando morte esculpida em vida. É isso. Claro que eu estou aqui emocionadíssima. Isso é um privilégio. Meu e do Gilmar. Que bonito, Ana. Obrigada, até fiquei engasgada agora. Realmente fiquei emocionada também. Muito. Bom, eu queria fazer milhares e milhares de outras perguntas, há tanta coisa, mas temos um tempo e para não estender mais. Eu queria falar de uma coisa que eu achei muito interessante também na sua história como cantora, é que 3 anos depois do seu primeiro disco, em 2009, você recebeu um convite do Boy George. Você já falou muito sobre isso, não é? Você já falou muito sobre isso. Você recebeu um convite dele para gravar uma canção, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência na sua vida e na sua carreira. E, afinal de contas, você recebeu um super, hiper, mega elogio dele, né? Que ele disse que a sua voz é sublime e realmente como a voz de um anjo. E quando eu li essa
essa entrevista, essa fala dele, eu disse, mas é exatamente a impressão que eu tive quando eu a ouvi pela primeira vez aqui em Salvador. Então, eu queria que você falasse sobre essa experiência na sua carreira. Foi muito inusitada e muito inesperada. Eu confesso que, normalmente, quando as pessoas me perguntam sobre essa experiência, eventualmente ficam um pouquinho defraudadas com a minha resposta. Porque, para mim, foi uma experiência, não foi a melhor experiência da minha vida, para dizer a verdade. Gostei, foi bonito, é muito importante nós conseguirmos compreender a dimensão do nosso contributo para a música, não é? E saber que em Inglaterra, uma estrela de nível planetário, como era o Boy George, que conheceu a minha voz através das plataformas digitais na altura, creio que foi através do MySpace, que teve acesso à minha voz, que gostou do que ouviu e que essa experiência, esse conhecimento lhe criou o impulso de me convidar para fazer um dueto. Tudo isso é muito bonito, é claro, é importante, eu não vou negar. Mas faz parte do nosso caminho, não é? Ele convidou-me, ele queria uma cantora étnica, uma cantora que representasse precisamente as raízes da identidade portuguesa, e lançou o convite através da minha editora. Eu recordo-me que eu estava na Turquia, na altura que recebi o convite, estava a fazer uma visita às ruínas de Éfeso, na Turquia, e o meu editor telefonou-me e disse, Mana, o cantor Boy George quer fazer um dueto contigo. E eu disse, tá, olha, beijinhos que agora não posso falar, tchau. E desliguei. Juro, é mesmo verdade. E nisto, o Samuel, que é o meu ex-editor, volta a ligar e diz, Mana, é verdade, o Boy George quer fazer um dueto contigo, tu tens que me dar uma resposta, porque eu preciso de lhe dizer. E eu fiquei assim, não, o Boy George, mas como é que ele sabe que eu existo? Pensei eu. E depois foi muito simples o processo, Rita, na realidade. Falei com ele explicou o que é que queria, o que é que pretendia com aquela gravação. A única imposição que eu fiz foi, eu queria cantar em português, não quis cantar em inglês, e ele concordou imediatamente. Eu fiz a parte da letra que eu cantei, que é uma pequenina quadra, apenas, e gravámos. Eu gravei cá em Portugal, ele gravou em Inglaterra, enviámos o material para que fosse depois então editado e misturado e tudo mais em Inglaterra. O disco saiu e eu nunca conheci o Boy George pessoalmente, portanto foi um dueto virtual, completamente virtual, que eu acho que fica muito bem no meu currículo, não é? Fica bem, eu fico feliz quando afirmo que eu fiz um dueto com o Boy George, mas talvez porque não o conheci pessoalmente, fiquei sempre com uma sensação de aconteceu, mas foi só mais ou menos. Bom, assim. Se acontecer do mesmo modo como Ivan Lins, você poderá reencontrá-lo. E a música é muito linda, a música é soberba de bonita e a sua voz faz toda a diferença na música, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Ana, eu quero agora falar um pouco, já quase para a gente terminar a nossa entrevista, mas eu quero falar sobre um projeto que eu vi que você começou a desenvolver aí na pandemia, que é o projeto que se chama La Mesma Língua. Você vai me corrigir se eu estiver falando certo. É um projeto que você desenvolveu, eu acho que em 2020, foi no período da pandemia, ou que você abraçou aí em defesa do mirandês. E eu confesso que eu sou absolutamente ignorante nisso. Foi uma surpresa quando eu descobri, por seu intermédio aí, que existe uma língua mirandesa que é falada no norte de Portugal. E o seu último disco de carreira é todo traduzido para o mirandês. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu
projeto do mirandês. Muito bem. O mirandês é a segunda língua oficial em Portugal, desde 1999. E, no entanto, é uma língua que não é estudada nas escolas, é uma língua que é ignorada por grande parte, eu diria que por mais de 90% dos portugueses, que provavelmente desconhecem a existência do mirandês enquanto língua. Todas as pessoas com quem eu falo, ainda nos dias de hoje, quando se fala em mirandês, continuam a associar o mirandês a um dialeto. O mirandês já não é um dialeto, é uma língua que tem um dicionário, é uma língua desde 1999, e que, na minha opinião, deveria ser estudada nas escolas, porque Portugal é um dos poucos países da Europa que não assume uma segunda língua oficial. Quase todos os países têm várias línguas. Segunda língua, terceira língua oficial. E Portugal desconhece a sua própria segunda língua oficial. Então eu acho isto inacreditável. E é a prova cabal de que o português não gosta de si. O português não gosta de ser português. O português não tem curiosidade sobre a sua própria identidade. E eu acho que isso é inadmissível. Então, há uma cantora portuguesa que, em meados dos anos 90, gravou um disco chamado Traz os Montes, que eu aconselho vivamente a sua escuta. Essa cantora chama-se Né Ladeiras, e esse disco chama-se Traz os Montes. É um disco dedicado à música transmontana e à língua mirandesa, em particular. Esse disco foi gravado quando o mirandês ainda não era língua, ainda era um dialeto. Algures em 1992 ou 94, agora não sei precisar. E foi por ouvir essa cantora, esse trabalho, que eu comecei a ter curiosidade sobre o mirandês. E comecei também a cantar algumas canções do cancioneiro tradicional de Trás-os-Montes, mas sem grande noção, sem grande consciência de que estava a falar uma língua oficial. Eu só ganhei essa consciência há muito, muito pouco tempo também. Para terem uma ideia, o mirandês é a nossa segunda língua oficial desde 99 e apenas este ano, aliás, apenas em final de 2021, o governo português assinou a Carta Europeia da Defesa das Línguas Minoritárias, que é uma carta que tem o intuito de regular e de criar regras para a difusão e para o estudo e para a defesa das línguas minoritárias. E Portugal tem muitas línguas minoritárias, muitos dialetos. Imagino que no Brasil também, essencialmente por causa dos índios, dos nativos, dos nativos brasileiros que vos deixaram um espólio inacreditável Sim, também de vocábulos, não é? Os africanos. E também os africanos, exatamente. Portanto, o meu contributo para que a língua mirandesa chegue um pouquinho mais longe e pelo menos foi uma forma de sensibilizar o português e o mundo sobre a existência de uma segunda língua oficial, foi traduzir todas as letras das minhas canções para mirandês. Isto é, no disco aparece a letra em português e aparece imediatamente ao lado a letra em mirandês. Posso dizer que, até onde sei, os falantes de mirandês são muito poucos. Há cerca de 6 mil, estima-se que são cerca de 6 mil a 15 mil falantes de mirandês, no máximo, em todo o mundo. Num universo de cerca de 300 milhões de falantes de português. Não é? Eu já nem vou tão longe. Eu já digo num universo de cerca de 10 milhões de portugueses que são portugueses e que falam português de Portugal. Há cerca de 6 mil pessoas, 7 mil a 15 mil pessoas que falam mirandês e que sabem falar mirandês. Ora, isto não pode acontecer. É um total desrespeito com a nossa história e com a nossa identidade. Tem aí nos episódios, lá num dos episódios, tem uma história de um papelico. Papelico. É um papel. É um papel. É um papel. Então, em inglês é papelico. Sim. No Brasil, eu diria, né, papelico, mas vocês diriam o quê? Papelico? Papelico.
aplico. Aplico. E três don't don't. É uma coisa que eu acho ainda... É isso? Três don't don't? Sim. Nós temos a expressão ontem, anteontem, que é o dia antes de ontem, mas depois já não temos o... como é que nem eu mesma sei? Três don't don't. Que é há 3 dias, que significa há 3 dias atrás. É verdade. Eu gosto muito da língua mirandesa, ainda estou a aprender a falar mirandês. Não sei falar mirandês com fluência, não sou fluida a falar mirandês, mas posso avançar aos curiosos, quem queira aprender mirandês e quem queira procurar um pouquinho. Uma das regras principais é resistir à tentação de falar quase como se fosse castelhano. Isto é, o mirandês parece castelhano, parece espanhol, mas não é. Então, fala-se como se fala o português, cerrado. Por exemplo, o brasileiro fala de uma forma muito aberta. O brasileiro abre, né? Fala assim, tudo se entende. O português não. O português fala cerrado e, por vezes, nem se entende o que nós dizemos. Porque quando falamos muito depressa, muitas vezes não se compreende. E o mirandês fala-se assim, cerrado. Por exemplo, Deus nos dê boas tardes. Não é? Deus nos dê boas tardes. Em brasileiro, em mirandês dir-se-ia Deus nos dê boas tardes. Que é mais cerrado, é mais fechado. Sim. E enfim, eu desenvolvi esse trabalho, desculpa Rita, só para terminar. Paralelamente à tradução das letras em mirandês para o meu disco, eu também fiz um trabalho de recolha em Miranda, junto da Casa da Língua Mirandesa, e convidei figuras públicas portuguesas para serem desafiadas a falar mirandês junto comigo. Pequenas frases, coisas muito simples, mas foi uma forma de sensibilizar o público português para a existência dessa segunda língua. Sim, eu vi que você convidou a Maria João, que é uma cantora de jazz, também o Alcides Meirinho. Eu andei passeando por todos os episódios, assim, e fiquei realmente muito interessada, e certamente que numa próxima ida a Portugal eu vou conhecer Miranda e o mirandês. Eu acho que sim. É muito bonito, é uma região muito, muito bonita e onde se come muito bem. Pois é, fiquei muito curiosa para conhecer. Ana, olha, estamos já finalizando. Eu quero te agradecer por essa conversa tão agradável e também tão interessante e esclarecedora, não somente sobre música portuguesa, mas também sobre literatura. E te agradecer por estar conosco aqui no canal da Cátedra Fidelino de Figueiredo e te dizer que nessa linha do que eu penso que a música nos liga com o sublime, do mesmo modo que a literatura, que é uma perspectiva também defendida pelo Fidelino de Figueiredo, que é o patrono da nossa cátedra, eu quero te dizer isso, que há um filme chamado A Missão, acho que em Portugal também é assim, A Missão, é um filme muito bonito e mostra um momento em que a flauta cativa o índio. É uma cena muito bonita, mas que demonstra, comprova o que a música permite estabelecer laços de amizade e um respeito mútuo. É evidente que eu estou falando aí de um episódio, de um filme que tem um certo exagero, mas eu acho que o mais importante desse episódio é tirar isso. A música como um instrumento que estabelece amizade e que aproxima as pessoas. E eu acho que é isso que você fez nesse concerto aqui no Brasil, nesses concertos aqui no Brasil, porque a sua voz, com uma afinação primorosíssima, e também a sua performance, a sua alegria, e havia tanta coisa para falar desse show seu aqui no Brasil, mas eu queria te dizer que você é como essa flauta aí.
que nos aproxima de Portugal, e o seu show nos faz também pensar nos enlaces. Embora você fale sobre os desenlaces, mas é os enlaces, eu acho que é isso que importa, os pontos que nos unem. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Volte breve ao Brasil. Sim, 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 por favor. Quero muito, muito, muito voltar ao Brasil. Aliás, se quiserem que eu fique no Brasil, eu não me importo de ficar no Brasil. Pronto. Olha, eu acho que a resposta vai ser sempre positiva para você estar conosco. Eu espero que sim, Rita. Espero que seja muito breve e quero deixar um grande beijinho a todos os brasileiros que nos escutam e uma mensagem de força e que acreditem que têm o país mais incrível do mundo. Depois de Portugal, pronto. Muito bem. O Brasil é um país maravilhoso e merece ser muito bem tratado. Que bom que essa sua expectativa se comprovou nessa sua vinda a Portugal, ao Brasil, e esperamos você por aqui. Obrigada, eu também espero. Joana, muito, muito obrigada, tá? Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente.